Olá, tribo Conteiro! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a esse canteiro de gente. Entra que a casa é sua, a casa é nossa, dessa construção coletiva, desse lugar de tantas ideias, de tanta gente bacana chegando. Olá, Jéssica, tudo bem? Olá, minha sogra, que bom que você já tá aí. Tudo bem, gente? Olá, Christian. Que bom ter você aqui. Entra, pessoal, que a conversa que vem aí é uma grande conversa, uma grande história. E o conteiro é exatamente isso. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. E é tão bom ter um lugar assim com tanta pluralidade, com tanta diversidade de pensamentos, de ideias, que a gente pode construir uma visão de mundo cada vez melhor, maior, diferente. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Muitas histórias bacanas, muita gente de coração bonito. A melhor história é a história de cada um. E isso, gente, isso é fantástico. Todo mundo tem uma boa história para contar, uma não várias. A história da nossa trajetória de vida, da onde a gente veio, o que que a gente faz, o que que a gente aprendeu e as relações construídas. O que vale na vida são as relações construídas. E isso eu acho fascinante e essa é a motivação do conteiro. É por isso que esse perfil aqui existe. Porque o conteiro é exatamente isso. Olha o bordão. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. Vamos começar? Nossa convidada super especial acabou de chegar e a gente vai começar. Fernanda, já vou te pegar aí, viu? Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa conteiro. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro aí começando, que a gente renove nossa fé, nossa energia, nosso pensamento positivo para tudo que tem para chegar, para acontecer. Hoje é dia 1º de dezembro, 17 horas no Brasil, 20 horas aqui no Reino Unido e 21 horas na França. Olá, Veronique, falando em França, chegou uma francesa linda. E hoje a gente conversa com Fernanda Zaffari, essa correspondente internacional que fala direto de Londres com a gente. Que delícia, gente! Recebam a Fernanda com aquele sorriso, com aquela energia, com aquele astral lá em cima, que é um presente a chegada dela aqui no Conteiro. Olá, Oi, Fernanda! tudo bom? Tudo bem? Obrigada por aceitar assim, esse convite. Super feliz de você estar aqui compartilhando a tua história. Muito feliz. Nossa, obrigada. Eu fico meio nervosa. Eu gosto mais de entrevistar do que ser entrevistada. Como você me prometeu que era uma conversa, eu digo, então tá, então vamos nessa. É porque eu engano todo mundo. Você me Mentira, enganaram mas, bem, olha, viu? mas quem fica nervosa sou eu. Eu falei isso quando eu tive com a Maria Paula aqui no Conteúdo, as minhas referências, né? Porque eu me informo sobre a França com a Maria Paula e sobre o Reino Unido com você. Eu tô com um filtro de altíssimo nível, com a excelência lá em cima. E aí eu falei assim, como é que eu vou fazer conversa com o Teiro desse jeito? Fico super nervosa, super insegura. Não, vamos lá. Maria Paula é uma amiga querida também. Nós somos colegas de faculdade. E aí depois trabalhamos juntas um tempo. Depois ela fez carreira no Rio, eu fiquei no Sul. E daí nos reencontramos aqui, né? Agora, apesar da gente estar tendo o Brexit e quererem nos separar aí da comunidade europeia, da França, mas ela esteve aqui há um tempo, a gente esteve juntas, já fizemos alguns trabalhos juntos aí, reportando sobre o que tem acontecido por esses lados com a pandemia. Uma amiga querida. Pois é, vocês duas assim me deixam com as pernas tremendo. É muita responsabilidade estar com vocês. Imagina. Muita responsabilidade. Então, Fernanda, eu queria justamente poder ouvir de você da onde vem essa Fernanda, né? Um pouco da tua construção aí de vida
Porque, assim, a gente sabe que você é uma profissional de altíssimo nível, né? Mas como é que foi a tua história? Como é que é essa história? De onde você veio? E o que faz? Por que Londres e tudo mais? É a segunda vez que eu moro em Londres, né? Eu já tinha morado depois de, assim, casada, e depois de um momento bem marcante na minha carreira, que foi a cobertura de uma Copa do Mundo, né? Eu fui enviada Uau. para cobrir a Copa do Mundo da Alemanha. Eu, apesar de, eu acho que uma das características é que eu gosto de muitas coisas diferentes, assim, futebol é uma paixão que eu tenho, então eu achei que eu ia gostar de cobrir uma Copa do Mundo, mas eu amei, eu adorei, eu me encantei. Também a Alemanha é um país fascinante, né? Então, depois de fazer essa cobertura da Copa do Mundo, eu vim para cá com meu marido, a gente morou aqui em Londres, aí depois eu fiquei mais 6 meses na França, depois morei em Paris e depois retornei para o Brasil. Então, essa é a segunda vez que eu estou agora morando aqui. Mas aquela vez que eu morei em Londres, eu era casada, não tinha filhos, né? Eu batia a porta e ia para o pub. Eu escolhi onde é que eu queria fazer. É claro, eu fiz uma especialização em jornalismo de revista, né, trabalhei assim na minha área, mas era outra vida, né? É muito diferente, assim, a Ah, experiência. total. Total. A liberdade que a gente tem de, quando a gente não tem filho, de não ter compromisso com o horário, com nada, né? E eu acho que até culturalmente, assim, né? Porque agora, por mais que eu goste e desgoste de coisas daqui, né? Como boa mulher, boa jornalista, sou muito crítica, assim, é claro que eu não. Então, tem coisas que eu amo, tem coisas mais ou menos, tem coisas que eu não gosto, né? Então, a gente acaba fazendo uma curadoria para os filhos, né? Mas você tem que também instrumentar eles para eles viverem nessa cultura, se adaptarem. A gente tem que sobreviver aí nos ambientes de escola, como as coisas acontecem, pode não ser o seu jeito, né? Mas você vive aqui, então você, ó, né? Não dá para fazer todo dia uma pequena revolução, né? Só algumas. É, a gente escolhe as revoluções que a gente vai Ah, fazer, né? A gente vai começando a escolher as guerras que a gente entra, né? mais ou menos que nem educar os filhos, né? Então eu acho que eu diria que é bem rico agora, porque, claro, eu tenho que ter essa experiência de. Aí você vê realmente como vendo desde a primeira infância, né? Porque eu tenho 2 filhos e uma nasceu aqui, então começou toda a vida escolar aqui, né? Então você vê como é que uma cultura, um povo também é moldado, especialmente aqui. Você começa a entender muitas coisas, então isso é legal. Mas voltando lá atrás, como você falou, eu sou de Porto Alegre, sou de uma família gringa e italiana por todos os lados. Então, eu sou italianíssima. Sou Basso Zafari, né? Zafari, né? Aqui me chamam de Zafari. Mas, então, Zafari. aí eu queria fazer, no fundo, eu queria fazer vestibular para História. E aí acabei botando lá como em outra opção, eu botei jornalismo, mas no fim eu também cursei, olha, eu sou sempre misturada, assim, meio. Gosta de muita coisa, né? Eu acabei fazendo um semestre de administração de empresas, mas aí quando começaram assim, encher um quadro com uma conta lá com cálculo e terminava lá no fim imagina como já sou velhinha, né? Era um quadro verde, assim, né? Então, eu começava de um lado da sala, terminava lá do outro. Eu falei, nossa, isso aí acho que não vai dar, entendeu? Esse negócio de número, né? Era cálculo 1, ainda tinha o 2, o 3, o 4. Eu falei, não vai dar, entendeu? E eu não fui uma apaixonada muito pela minha universidade, pelo meu curso, assim, eu não era. Eu fazia, gostava, mas não era algo assim que eu me encantei tanto. Mas eu comecei a estagiar muito cedo. E daí, quando eu entrei na profissão, no ambiente de redação, aí foi uma loucura, até porque eu entrei no que é a minha grande paixão até hoje, que é o rádio, que é fazer ao vivo. Eu comecei trabalhando, eu entrei quando a Rádio CBN, a Central Brasileira de Notícias, abriu lá no Sul, lá em Porto Alegre. Então, daí rádio é uma coisa assim, não tem nada melhor, sabe? Todo mundo que passou por rádio diz que é uma escola assim encantadora, né? Que quando liga ali no ao vivo do rádio, você sente muito, né? As pessoas que falaram sobre isso, umas 2 pessoas que eu conheço que passaram por rádio, falavam assim, rádio é sensacional, rádio te cria.
Incrível você falar disso também. Não, eu tinha, eu também, quando eu comecei, era meio difícil porque eu não tenho uma voz assim maravilhosa, né? Eu acho engraçado que agora muitas pessoas, eu trabalhando agora na Band, umas pessoas mandam mensagem: nossa, Fernanda, que legal, você tem uma voz rouca. Isso era um problemão lá no início da minha profissão, né? Porque eu não tinha uma Não voz acredito, eu acho sua grave. voz ótima. Isso não é uma Não era característica. uma coisa assim, eu não tinha o padrão, né? Então eu fiz muito exercício, né? Fiz para tentar, mas eu não. E eu era muito meio, digamos assim, meio soltinha, né? O que hoje é estilo e todo mundo gosta, lá quando eu comecei não era muito legal, entendeu? Queriam fazer uma coisa com mais aquela técnica mais padrãozinho, né? Daí você, né, não podia ser, uma expressão que a gente usa lá no Sul, não podia se espraiar muito, assim, né? Então, depois eu fui para televisão também. E daí eu me lembro, poxa, era uma época assim que você trabalha. É claro, eu não estou criticando, era só outro tempo, né? A gente evoluiu para fazer outras coisas, né? Mas, por exemplo, eu nunca poderia estar de esmalte preto na televisão, entendeu? Mas isso é para não Vegetais, chamar cabelo. atenção para a mão. Era toda uma coisa assim aí. Eu me lembro que eu apresentei. Quando eu fui para televisão, eu fazia o que era. Eu trabalhava na afiliada da Rede Globo lá no Sul, né? Na RBS. E aí eu fazia o que era antes do Bom Dia Brasil, né? Tem o Bom Dia cada praça, né? Bom Dia Rio Grande, que era lá no Rio Grande do Sul. E eu apresentava esse programa. E aí era para dizer assim, como a gente entrava na casa das pessoas de manhã para acordar, tinha que usar assim só amarelinho. O figurinista sempre botava assim umas corzinhas assim. Eu só queria assim preto, roxo. E eu odiava aquela cor, sabe? Eu dizia, mas Do eu já tom sou pastel. amarela, eu não posso estar com uma roupa amarela ainda, entendeu? No fim, a gente acabou se acertando depois, mas era algo assim que é difícil, né? Porque não é só uma questão, se vestir representa muito da tua personalidade, né? Tem o que fica bem no ar, óbvio, o que é adequado para você informar, mas de alguma maneira tem que respeitar quem você é também, né? É difícil. Mas existe assim um visual, uma estética considerada de conforto que seja confortável a gente assistir? Eu acho que não dá para ter muito, né, muito acessório, não dá para ser um teatro de Natal, assim, porque claro, ainda mais hoje que todas as coisas Desconcentra, né? tem o horário, a previsão do tempo, os letterings aqui, aí você usa um óculos, aí usa, né, eu acho que o excesso de informação, eu concordo, acho que é melhor um visual mais limpo, assim. Mas eu acho que hoje é uma das coisas boas assim do jornalismo, né? As pessoas, quando é forçado, o telespectador entende que é forçado, né? Mas respeitar assim um pouco a personalidade, né, das pessoas, né, de quem está comunicando, do âncora, do jornalista. E isso não tem nada a ver com imparcialidade. Ou é a forma de comunicar, né? Você se comunica também, né? De outras formas, né? O seu visual acaba comunicando também, né? Sem dúvida. Claramente, a opinião da gente, a gente consegue expressar muito da gente com a roupa que a gente veste, com um acessório que a gente coloque. É quase um ato político. Mas eu fiquei curiosa, sabe? Essa sua veia de comunicação vem da onde? É a minha? Olha uma jornalista querendo me fazer pegadinha aqui no ponteiro, gente. Ela quer inverter essa. Eu não tenho. Essa minha veia de comunicação vem de paixão por gente. Não, mas acho Só. que você é uma comunicadora. Não, eu estava assistindo umas outras lives, assim. É, Zero. saber ouvir e tirar assim das pessoas é comunicar, né? Não tenho, não, mas gostaria de aprender. E falei, tinha falado com a Maria Paula e volto. Eu adoraria ter vocês assim de professora ali, dando mais. Porque, mas não, eu não tenho nenhuma técnica nenhuma técnica. Mas eu gosto de gente. Então, respondendo essa pergunta, para não deixar a jornalista no vácuo, eu falo muito, mas eu amo escutar histórias. E essa é a razão. A melhor maneira de eu aprender é ouvindo pessoas. Até porque hoje em dia, eu me desconcentro fácil, eu quero ganhar o mundo, fazer muitas coisas. E quando eu escuto uma história, nossa, é um MBA, assim, é um doutorado.
Mas Eu vejo que tem muita possibilidade na vida. é bom. Mas então, voltando para a sua história, conta para mim, conta lá de Porto Alegre, do tempo que você apresentava esse telejornal. Bom, aí eu fiz várias coisas, fiz coisas variadas, assim, né? Então, eu entrei na rádio, depois da rádio eu fiz um programa de trainee na televisão. E aí, na hora de ser contratada, assim, de você ficar, primeiro eu fazia uma coisa muito diferente, assim, eu era uma equipe de... Eu fazia reportagem de televisão, uma equipe que entrava às 6 da tarde, 7 da tarde, saía 1 da manhã. Então, já fazia um Que horário diferente. ralação, né? E aí depois eu era estagiária na rádio de manhã cedo, eu abria, né, quem abria a emissora, então eu fazia as duas pontas, assim. Então já comecei com essa coisa, foi sem querer, mas o que hoje todo mundo quer, que esse multimídia, multiplataformas, foi uma coisa que acabou acontecendo para mim, assim. Aí depois eu sou uma pessoa totalmente urbana, e aí também estava abrindo o canal rural lá em Porto Alegre. Aí me chamaram para trabalhar no canal rural. Aí eu apresentava um canal totalmente voltado para o agronegócio, que não era a minha realidade. Foi bárbaro, conheci muito, até porque, claro, né, o Rio Grande do Sul é um estado muito forte e o Brasil, né, um setor da economia importantíssimo que você vê, anos depois eu já estava aqui, eu fui cobrir eventos relacionados a isso, na Alemanha, em outros locais. Então, isso tudo vai Que ficar lá no legal! lugar, é Que uma legal bagagem. isso, Fernanda. E aí, depois o que eu fiz? Daí depois, quando eu estava assim, mais faceira na televisão, que eu nunca foi meu sonho, assim, isso é outra coisa engraçada. Eu nunca fui uma pessoa de linha de frente, eu era sempre uma pessoa de bastidores. Eu trabalhava na produção e na edição. E eu tinha pânico de microfone. Então, a primeira vez que me botou no ar, inclusive, foi um colega que agora a gente trabalha juntos na Bandeirantes também, no Band News, que é o Felipe Vieira, que é o âncora. Ele ligou o microfone e colocou, assim, até hoje ele ri de mim, assim, que eu fiquei super nervosa, não conseguia nem respirar, assim, uma coisa horrorosa. E não era a minha praia total, assim. Mas, no fim, as coisas foram indo e aí eu acabei virando apresentadora lá na RBS TV. Também fiz reportagem, fiz edição, até que num momento houve uma mudança, né? Uma empresa grande, e daí me convidaram para fazer uma coluna no jornal, né? E aí eu fui colunista do Jornal Zero Hora durante muito tempo, e esse foi também algo que me abriu muitas portas, né? Que era uma coluna, era o que era o espaço da coluna social, que estava fazendo essa mudança para algo mais de variedades, né? Um mix mais informativo. Eu era super jovem, né? Eu tinha 26 anos, acho que uma coisa assim, 27. Então, não sei como é que eles tiveram coragem de me dar uma página no jornal. Mas isso deve ter te dado assim, uma possibilidade de ver muitos assuntos, que é algo que você gosta, né? Muitos contatos, muita apuração de coisa diferente, né? E aí eu que queria fazer hard news, assim, acabei numa outra área, mas isso me provocou para tentar procurar outros formatos dentro daquilo. Então, mesmo sendo um espaço que teoricamente poderia ser mais limitado, fiz cobertura de Copa do Mundo, fiz cobertura de Mundial de Clubes, fui aos Emirados Árabes, eu fazia participações em outras editorias, eu entrevistei o Pelé, que mais que eu fiz? Fazia coberturas de política, né? Então, quando tinha que fazer, eu fazia, sempre tem essas rodadas de entrevistas com candidatos, eu fazia. Então, eu acabei, assim, tentando achar outros caminhos, né? E me espalhei para outras editorias, né? Então, acho que no fundo te reflete muito o que você sempre é lá do início, de muitos interesses, né? Você acaba levando para vários pontos, né, da sua vida, né? Daí, voltando à sua pergunta inicial lá do início, onde tudo começou, eu acho que é muito o reflexo da criação dos meus pais, assim, né? Eu tive sorte, né? O privilégio de ter pais maravilhosos, assim, que sempre me estimularam muito em diferentes áreas. Então, esse lado da paixão do futebol era uma coisa do meu pai, mas ele
tinha essa coisa de ser de humanas, de exatas, todo mundo tinha que saber um pouco de tudo. A gente ia viajar, meu pai dizia assim, não, tudo bem, pode ir lá comer um hambúrguer, mas todo dia tem que comer a comida do local, não pode ficar no hotel, tem que procurar outras coisas. Ele sempre nos tirou da zona de conforto, assim. E a minha mãe sempre foi muito politizada, muito questionadora, intelectualmente também muito provocativa. Então, sei lá, eu me lembro pequenininha, assim, em plateia do show da Mercedes Sosa, sabe? E de alguma maneira eu vejo que eu acabo reproduzindo um pouco meus filhos. Então, parece ser um atirar para todos os lados, assim, mas te dá um repertório variado. Depois, claro, você acaba focando. Mas eu acho isso... Você começa a ter algumas paixões, né? Assim, a gente sempre experimenta a vida e vai gostando mais de uma coisa do que outra, mas pelo menos você pisou em muitas areias, em muitos territórios diferentes, né? E isso deve ser uma oportunidade incrível. É por isso que quando as pessoas perguntam assim, o que você mais gosta, assim, coisas muito definitivas, é muito difícil para mim responder, né? Não sei se é uma insegurança, uma... Não, eu acho que as perguntas mais fáceis são sempre as mais difíceis, né? Essas perguntas assim... Fui direto de eu amo rádio, né? Mas eu tô feliz, eu não tinha plano de voltar a fazer televisão, assim, da maneira que eu tô fazendo, diária, as coisas... Uma coisa foi levando a outra, né? E então... E no fundo está sendo legal de novo, assim, acho que muito pelo clima do Band News TV, que meus colegas são super generosos assim comigo. Quando você saiu do Brasil e veio para Londres, você já saiu profissionalmente com alguma definição, com um traço de escopo de trabalho, ou as coisas aconteceram naturalmente depois que você já estava aqui? Não. Eu saí, na realidade, quem puxou aí a comitiva foi meu marido, que veio fazer um sabático aqui. Meu marido é publicitário e decidiu que ia fazer um sabático e ia fazer um mestrado na área dele, criativa. E aí eu disse, tá, tudo bem, eu vou, né? Mas eu disse assim, eu queria ter o segundo filho. Eu digo, mas aí tudo bem, eu já não era tão novinha. Eu disse, olha, eu tenho que ter o segundo filho, daí eu vou decidir se eu quero que nasça no Brasil ou na Inglaterra, né? Achei que óbvio que eu ia voltar para o Brasil para ter, mas eu vim já com um nenê de 1 ano e meio. Então eu já vim num perrengue animado, entendeu? Eu vim com 7 malas. E na Europa, que não é igual, né? Não, Ter filho no Brasil. Eu cheguei em novembro, assim, né? Super desaconselhado. Frio. Começando a friaca total, assim. Então, daí eu vi assim, pô, deixa eu ver o que vai acontecer, né? Não sabia nada de escola, de nada assim muito, né? E aí eu engravidei logo que eu cheguei, entendeu? Eu engravidei cedo, assim. Eu achei que assim, daí no outro ano eu vou engravidar, não sei o quê. E aí, aquele frio, aquele inverno, assim, a minha mãe assim, olha, eu acho que ela tá ficando um pouco deprimida com esse inverno. A depressão tinha outro nome, eu tava com sono mesmo, tava grávida. Era aquela preguiça aquela preguiça do início da gravidez, que você quer ficar na cama quietinha, né? Exatamente. E aí a gente veio para ficar 2 anos e as coisas acabaram se tornando diferentes, com outras oportunidades profissionais, e a gente está aqui até hoje, estou há 7 anos. Mas quando a minha filha nasceu aqui, né, eu vim com o meu filho de 1 ano e meio, Rocco, e aí depois nasceu minha filha, a Lola, e aí logo depois eu recebi um convite para voltar a fazer... Eu fiz algumas coberturas especiais, assim, para a Rádio Gaúcha, também lá do Sul, para voltar a fazer uma coluna no jornal. Então, eu fazia a página 5, eu acho, de um caderno especial, que era de Londres, e o Fernando Eichenberg, que você deve conhecer, que é correspondente também lá em Paris, o Dinho fazia a página 4. Então, a gente fazia uma dobradinha e um Eurotúnel, Paris-Londres. E a gente ficou fazendo, não sei se foi 1 ano, um tempo. Aí esse projeto também terminou. E aí me chamaram para começar e mexer na programação da Rádio Bandeirantes lá no Sul. E aí eu comecei fazendo um programa de rádio diário, de 1 hora e meia, ao vivo daqui. Nossa, um programa de 1 hora e meia é pesado, não?
Isso. Eu fazia 1h30 ao vivo. Isso me fez pegar ritmo de jogo aí de novo, né? Eu fico imaginando a dificuldade, porque 1h30 é tempo pra caramba. E aí depois eu mais de um ano ficou assim, aí depois eu fazia um segundo programa também de 1 hora no final de tarde, que lá no sul se chama Happy Hour, e aqui para mim já era bem mais tarde na noite, né? E aos poucos eu comecei a voltar para a televisão, que era uma coisa que televisão dá trabalho, como eu brinco, né? Televisão tem que pentear o cabelo, né? Televisão tem que passar hoje, né? Senão não dá, Televisão né? exige, né? Exige uma presença real, né? E aí eu tenho uma grande amiga que é diretora lá no Sul, a Cissa Kramer, uma grande jornalista, e ficou me provocando assim, não, começa a fazer, faz umas imagens, não sei. E ela cheia das más intenções, né? Daí eu comecei a fazer umas matérias, dessas matérias começaram a entrar na Band News também, no Band News TV, as coisas foram indo, daí não sei se é sorte, estrela, destino. Aí a gente teve o Brexit que começou e nunca terminou ainda. Então tinha muita notícia. Então comecei falando muito disso, foram acontecendo coisas. Depois a gente tem toda essa pandemia, assim as coisas foram. Ou seja, é sempre um assunto, há um bom tempo que tem sempre um grande assunto que te gera muito trabalho, né? Então você está com as turbinas em pleno exercício. E aqui é um centro. É capital. Né? Eu digo, Londres é a capital da Europa, assim, é uma das grandes capitais, né, do mundo. Então, super eu tem gosto assunto. tanto assim também daí de novo, né? É engraçado que eu entrei por esse lado mais hard news, que eu gosto, e eu tenho uma curiosidade muito grande, né, por política e coisa, então acabou isso provocando muito. Então eu tenho grandes colegas lá no Band News TV que também gostam, daí começaram a notar que eu gostava e ficam me puxando, marcam para eu entrar assim, entra 2 minutos, quando eu vejo a gente está 15 no ar, né? E assim as coisas foram indo. Mas acaba que também me pedem muito, que é uma querida amiga, que eu também fui encontrar, que é a Paula Valdez, que é âncora também lá da Bandeirantes. Ela sempre fala, Fê, faz alguma coisa diferente, vem com um daqueles teus assuntos. Ela sempre dá uma... Então, eu sou assim, não tem como viver nessa cidade, você não ser rata aí procurando tudo, quem gosta de arte, esses espetáculos, as exposições. E aí é algo que juntou a fome com a vontade de comer também. E eu acabo, de alguma maneira, entrando nesse lado também. Então, hoje eu faço um pouco de rádio, faço televisão. Só agora não tô tão no jornal, né? Mas tenho feito isso. Então, Londres acabou sendo um super retorno, nem retorno, porque não chegou. Você teve uma pequena pausa para ter filhos e tudo mais, e as coisas engrenaram no tempo certo novamente nessa pulsão que é a tua vida profissional aqui. Foi só o tempinho de nascer, de adaptar outro. Então, é também interessante, né? Porque eu acho que, no fundo, eu não gosto muito dessa coisa de... Não sei se a gente tem que planejar mesmo, que essa é uma sociedade que planeja bastante, né? Mas as coisas para mim acabaram sendo sem planejar muito. Mas eu acho que, no fundo, as coisas estão onde tinham que estar, assim, porque eu acho que lá atrás, eu não sei se é uma maturidade depois até pessoal, de uma segurança depois que a gente passa aquela coisa de nenê pequeno, assim, e troca de país também se estabelece, mas hoje eu acho que, pensando no que é um correspondente internacional, né? Essa história que todo mundo pega e posta alguma coisa, conta, tá aqui, isso também, você comunica, isso é alguma coisa, mas um correspondente tem uma responsabilidade grande, assim, de tentar contextualizar, né? De fazer sentido para o país que você está comunicando. Exato. Hoje todo mundo comunica, todo mundo fala, todo mundo dá a sua opinião. E eu acho que tem um lado muito bacana nisso também, né? Tem um lado de democratizar a voz, mas a necessidade de filtro, de como a gente se informa,
ela continua existindo, né? Então, o papel do jornalista, do correspondente, continua sendo. Eu acho que a gente tem tanto excesso de informação, mas é tão mais difícil a gente peneirar, a gente garimpar hoje em dia, onde a gente vai para se informar bem, né? Porque ter tanto, às vezes, é o mesmo que não ter nada, porque você não sabe nem onde vai começar. Quando eu soube que vinha morar aqui, em Londres, que eu me mudaria de Paris para cá, eu falei, preciso me antenar, saber o que está rolando em Londres. E foi quando eu cheguei até você, eu falei, bom, lógico que a gente dá uma zapiada, né? A gente vê as redes sociais, a gente escuta um pouco de TV, mas eu precisava ter boas informações consistentes. Foi assim que eu comecei a te acompanhar, para ter informações consistentes, reunindo ali com imparcialidade, mas com que a gente pudesse crer naquilo que está sendo falado. E eu acho que esse papel não vai morrer nunca. Por mais que todo mundo possa falar e se comunicar e tal, a gente sempre vai querer uma fonte de informação que a gente possa confiar, né? Eu fico super feliz com o teu relato, porque, na realidade, essa presença mais, digamos, animada nas redes sociais minha é um pouco... Eu tive um tempo, né? Claro, por uma questão profissional, trabalhando numa grande empresa, mas depois, entre levar os filhos na escola, fazer o dever de casa, fritar um bife, fazer o feijão, lavar roupa, eu fui abandonando, assim, né? Um pouco, né? Não era algo... E aí eu acho que algo mais recente, assim, porque eu me dei conta, são palavras chatinhas, assim, mas claro, eu tenho outra escola, eu trabalhava com equipe, eu tinha edição, produtora, era diferente, né? Então já trabalhar sozinho, não só por você ter que fazer outras coisas, mas é diferente você não trabalhar em equipe, ser solitário, né? Tem que acreditar muito, claro, eu tenho pessoas que eu troco ideias, né? Mas tenho boas fontes, mas... Você tem que acreditar, tem que assim ter um olhar e tem horas que você tem que, sim, claro, tomar as decisões sozinha e rápida. Mas eu me dei conta, na última vez que eu fui para o Brasil, agora, trocando ideia com essa minha amiga que é editora, a Cissa Kramer, que ela me dizia assim, nossa, você tem tanto material que você joga fora, você deleta. Então, assim, os comentários que eu gravava, algumas coisas, ela dizia, posso? Eu dizia, não. Às vezes tem que editar, isso tem que fazer. Não, pode. É mais rápido, né? Tanto me incomodou, ela disse, esquece isso, tu tá te apegando num formato, né? E aí eu comecei a postar, assim. Mas até hoje, por exemplo, foi um dia de manhã que eu não ia postar o vídeo. Eu falei, ninguém aguenta mais, que eu já gravei o comentário, vou postar. E no fim, as pessoas, se eu não posto, agora me perguntam, me questionam. E assim, essa coisa da pessoa vai cansar, a pessoa escolhe, Fernanda. Ela escolhe se ela quer ouvir. Tem que aprender isso, me ensina. Ela escolhe. Ela simplesmente escolhe. Então, se ela não quer te ouvir, e pode ser que nem todo dia eu quero ter uma informação de Londres que eu escute até o final, porque eu quero ver alguma futilidade de outra coisa, eu quero saber como é que tá a praia do Rio, tudo bem também, né? Às vezes a gente só quer isso. Mas a gente saber que tem ali, que tem um lugar onde, com essa liberdade e uma boa informação, né? É um lugar autoral, é um lugar que você dá a sua opinião também, por mais que seja imparcial, tem sempre a linha de gente, e a pandemia? Tá rolando, mas o show vai ser assim, o show vai ser assado. Então, assim, tem uma super qualidade e técnica, porque você nunca vai esquecer tudo que você aprendeu, a escola que você teve, e a gente agradece por isso, mas com um descolamento, com uma naturalidade na entrega que emite quem você é. E isso cria afinidade entre as pessoas que te escutam. Isso, que amanhã de manhã, quando eu estiver desanimada, eu ponho, assim. Mas é verdade, as pessoas querem essa troca com a pessoa humana, né? E tá muito difícil falar alguma coisa em público, porque ninguém mais pode errar, eu não sei o que acontece, mas se você tem medo você fala uma coisa e tá politicamente incorreto isso, aquilo, outro. Então, assim, é muito valente, é um ato de muita coragem, né?
chegar lá e dar uma notícia. É um ato é quase heróico hoje em dia. É um jeito de pensar mesmo, mas é tão relevante assim no momento que a gente está vivendo, né? E eu acho que eu vejo assim como as pessoas têm falado, assim, como elas têm se informado, sabe? Então, essa história de ou sobre fake news, ou sobre pós-verdade, sei lá como as pessoas queiram aí definir qual é o problema, a gente precisa, né? Só tem um jeito de sair disso, né? Claro, essas mídias eletrônicas aí tem que ter uma regulamentação maior, né? Tem que ter um controle maior, mas a gente tem que investir em informação, né? Tem que formar, então as duas criaturazinhas aqui que eu estou criando, É isso. eu tenho que ter um senso crítico, informar, né, botar essa dúvida aí na cabeça deles, questionar esses questionamentos, né? E a gente, cada um aí, tentar fazer a sua parte, então, de alguma maneira. Não é que às vezes me reclamam assim, você está criticando o Reino Unido, você queria, acho que o Brasil é melhor, é pior. Eu digo, não é isso, mas eu só acho interessante as pessoas verem que tudo que reclamam lá no Brasil sobre as medidas do coronavírus e que abre e fecha escola e que abre e fecha Que está restaurante. confuso aqui também, que está confuso no Coisa mundo. aqui. Você fala na França, é o mesmo. Tá É todo mesmo. mundo tentando Tá todo mundo acertar. perdido, tá todo mundo. E que também, vamos combinar, não é fácil acertar. Tá difícil. Eu Tá diria que tá difícil. difícil. Tá bem difícil. Tá preocupantemente difícil. Mas Eu acho eu acho que por isso que eu sempre tenho falado assim um pouco, que eu tenho repetido nessa pandemia, é que é uma crise de saúde que gerou uma crise econômica, mas é uma crise de comunicação também, né? Então, é toda impressionante. crise é de comunicação. É impressionante a dificuldade que alguns governos tiveram de se comunicar. E aqui foi um problema. Aqui eles estão, acho que agora eles estão tentando mexer nisso. Mas é difícil, eu entendo até, né? Eu cobri muita política, assim, entrevistei muitos políticos, fiz cobertura em Assembleia Legislativa, em Câmara de Vereadores. Um político não está acostumado a comunicar dúvidas, né? Incertezas, né? A gente está falando sobre. Ele promete, nós vamos fazer a estrada, né? Mesmo que seja, alguns são mal intencionados, não vão fazer nunca, mas eles Mas outros dão falam metas. acreditando, né? É. E chegar e convocar uma entrevista coletiva e dizer, olha, veja bem, a gente vai tentar isso, mas veja bem, não sei, mas se der certo, é difícil, entendeu? Então É muito os difícil. homens públicos também estão sob grande pressão, né? E de todos os lados, né? Quando você fecha e faz um lockdown, a pressão do comércio, da economia, e é uma preocupação real, é muito grande, né? E aí, ao mesmo tempo, tem toda a população, tem uma sociedade que vai questionar. Não tem uma medida real, mais palpável, forte, que nos proteja, porque no fundo todo mundo quer estar protegido, ou da saúde, ou economicamente. A gente espera uma proteção quase que divina, né? E eles não têm essa resposta, né? É muito difícil. Vamos ver, eu acho que já começou a mudar, né? Porque aqui já estavam nos dizendo que tudo ia ficar melhor na Páscoa, agora já está virando na primavera. Agora já está virando assim, quase no verão, né? Outro verão, perdeu outro verão, a gente não aguenta, gente. Me diz uma coisa, Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta assim, super clichê, mas porque eu sou clichêzona e é uma curiosidade também, né? Que momento assim da tua história, da sua carreira, porque a gente, né, eu li de você cobrindo o Oscar, você cobrindo Olimpíadas, que você falou que se apaixonou e deve ser uma emoção, porque o esporte emociona muito, mas qual o momento que você responderia assim para um filho? Esse foi o momento mais vibrante, mais emocionante na minha carreira. Ai, que difícil. Difícil, né? Difícil. Você. Eu acho que eu fiz grandes entrevistas assim com pessoas que me deixaram uma marca, que eu me emocionei, chorei, assim, porque o ato de entrevistar, isso que a gente está fazendo aqui, trocar, é algo Mágico, clima, né? tem que pintar um clima, senão não rola, entendeu? Senão não fica bom. Não adianta você saber um monte de coisa a meu respeito, saber um monte de coisa sobre você, e a gente fazer as perguntinhas bonitinhas, entendeu? Para uma entrevista realmente fluir, assim.
Então, que eu gosto muito de entrevistar pessoas. Eu entrevistei pessoas incríveis, assim. Mas eu diria que eu acho que onde uniu muito uma realização profissional, muita coisa foi a Copa do Mundo, porque também, assim, eu era a única mulher na equipe, uma pessoa que não fazia futebol, fui para fazer outra, né, o outro lado da Copa cultural, e eu tinha um espacinho assim para fazer a cobertura, e conforme as coisas foram acontecendo, eles foram. E rádio é assim, né? Ainda mais uma rádio tão forte como eu trabalhei na Rádio Gaúcha, que é a referência, né? Eles não ficam te deixando no ar porque você é queridinha, né? Ou porque tem que deixar, né? Tá no meio de uma jornada esportiva, algo que é maior audiência, assim, maior faturamento da rádio, tem que dar a resposta. E aí eu comecei a ir para a rua e fazer ao vivo, e eu entrevistava as pessoas, traduzia ao mesmo tempo, ia fazendo aquele relato, e aquilo foi crescendo. Eu acho que ali eu vi assim que, nossa, acertei a mão, tô conseguindo comunicar, né? Emplaquei. Aí já Você comecei foi a fazer crescendo, de repente, ao amizade. longo do trabalho, ali você foi É. crescendo. Aí eu era para ter um tipo de tamanho, daí começaram a me convidar para dizer, não, vamos, participa da jornada esportiva, participa, entra, imagina, no intervalo, o intervalo de jogo é 15 minutos, numa Copa do Mundo, um jogo do Brasil, tem o comentarista, os repórteres, todo mundo para falar, e ainda pegava e eu entrava no ar também, sabe? Então isso foi o carimbo, assim, se eles estão me colocando, deu certo, entendeu? Acho que ali me deu um prazer, uma realização grande. Ali você, de repente, se validou naquela posição e é gostoso, né? E aí eu acho que também, assim, acabou acontecendo algo que eu fazia, mas eu não me dava conta. Que eu trabalhei para todas as mídias. Eu fiz televisão, fiz rádio, fiz internet, escrevia para o jornal uma página. Na hora, assim, a gente vai fazendo, na adrenalina. Depois, quando eu fui ver tudo que aconteceu, eu digo, nossa, né? Realmente é o que se fala isso, né? Distribuir conteúdos em todas as plataformas, né? Mas como eu disse, não foi algo que eu sentei e disse assim, vou fazer assim. Não foi planejado. De repente, se eu tivesse feito, eu estava em outro lugar também, né? Não sei. A gente Mas, está no lugar que a gente tem que estar. mas acho que ali foi bacana, assim, conseguir a parceria dos meus colegas, assim, isso me projetou para um outro tipo de trabalho. Sensacional. E outra coisa que eu tenho muita curiosidade de perguntar para alguém que tem esse conhecimento técnico, né? Eu morava na França e tentava, assim que cheguei, para aprender francês, né? Catastrófico o meu francês, assim, muito ruim. Aí eu falei, vou ficar ali na TV, né? E vou tentar assistir muito jornal, porque os jornalistas se comunicam bem, falam com mais clareza, a dicção é melhor. Né? E isso funcionava para mim, vendo jornais americanos, né, e tudo mais, ou escutando uma BBC. Mas quando eu cheguei na França, eu falei, meu Deus do céu, no jornal aqui, o formato do jornal, e eu, como leiga, não sabia explicar o que era, que não era confortável. Talvez porque o padrão do jornal, para mim, era o padrão Brasil, Globo, aquele o apresentador ali lendo para você, e não aquelas pessoas todas sentadas e debatendo. Eu queria ter uma conclusão da notícia, eu queria ter um encadeamento. E na França é diferente o formato, e pode ser uma percepção minha, tá? Que Uhum. Não, mas assim, eu não entendia nada, eu falava, ai, cansativo também. Aqui, para o jornalismo, aqui da Inglaterra, do Reino Unido, tem alguma diferença marcante da técnica que ainda seja diferente? Porque, claro, eu falo português e cresci no Brasil. Para mim é muito confortável quando eu assisto o Bonner falar, a Renata, enfim, os jornalistas que eu estou acostumado, o formato que eu estou acostumado. Acho que foi como eu fui educada a assistir a notícia, né? Então, qualquer coisa que mude, eu não sei dizer o quê, mas não é tão confortável, né? O que muda? acho que aqui você tem um padrão de excelência que vai demorar ainda para ser superado, que é a BBC, né? É um padrão editorial, apesar de estar sofrendo muitos ataques agora e também cortes de verbas e questionamentos de tipo de financiamento, mas a BBC é, sim, um padrão mundial, né? Principalmente em televisão, né?
E principalmente, eu acho que ninguém faz documentários como a BBC, né? Não faz. Então, se você não tem nada para fazer, fica lá no BBC iPlayer, fica catando lá Ver qualquer um bichinho, ver qualquer coisa ver que vai qualquer ser muito coisa. bom. Sobre agora, por exemplo, teve, né, os 100 anos do túmulo do soldado desconhecido. Aí você vê assim a riqueza dos documentários só sobre esse assunto, sobre batalhas da Primeira Guerra, sobre batalhas da Segunda Guerra. É impressionante. Eles pegam lá dois atores, que o avô lutou, que o bisavô assim, é um trabalho exaustivo e eu diria até emocionante assim de pesquisa. Isso eu acho que é riquíssimo, assim, né? Ah, é algo que me encanta, assim. Eu não gosto muito dessa linha desses âncoras que batem muita boca aqui, né? Esses são muito combativos, porque eu acho que quando você convida alguém para dar uma entrevista, você pode discordar, botar, né, pressionar a pessoa, mas eu acho que uma entrevista não é um ato de ofensa, não é isso, né? Você pergunta É e a pessoa indelicado, responde. né? É Você pergunta de indelicado. novo e a pessoa responde, né? Mas, tipo, né? Quando se torna uma coisa assim insustentável. Mas eu gosto muito também, o que me impressiona, que é muito diferente, por exemplo, de jornalismo nos Estados Unidos, né? Norte-americano, é também no Brasil, porque é diferente a nossa cultura e a nossa posição em relação ao mundo, né? Mas aqui, até porque é o resquício de um grande império, né? Do maior império do mundo, né? A cobertura internacional é muito rica. Eu acho que aqui você consegue sentar e ter um panorama do mundo. De E não mundo. é fácil em outros países, né? Você não senta, você não liga uma rede americana e vê tem uma noção do que está acontecendo no mundo, né? Eles não cobrem África, eles não, sabe? Exato. Algumas coisas assim realmente não tem, claro, por uma questão, como eu disse também, né? Histórica até. Isso me encanta bastante, né? Mas eu acho que são outros são outros padrões, né? Eu acho que no Brasil agora também, de alguma maneira, a gente está ficando um pouco mais relaxado, assim, né? Um pouco As mais pessoas estão. conversado. Eu acho que a mídia, a visão que eu tenho é que também está se ajustando a essa comunicação que acontece de uma maneira mais dinâmica, mais rápida e que todo mundo fala. Porque ninguém. Incrível como as pessoas hoje falam, mas não escutam. Né? Todo mundo está falando, mas ou escutam e não reflete. Então, eu não sei se o que vem primeiro aí fica no círculo causal de eu falo, mas não para, né? E eu acho que isso que acaba criando tanta polaridade, né? E a gente vive um Brasil muito polarizado, um mundo muito polarizado. Tudo é preto ou branco. E isso passa no jornalismo, os ataques que a gente tem, a emissora, não sei o quê. Tá difícil cada vez mais se comunicar em público. E se você não ganha uma forma nova de falar, eu não sei para onde isso vai, eu acho que ninguém sabe, mas eu gosto demais de observar essa tendência, o que vai dar, cara. Porque eu sempre falo assim, isso não tá bom, mas não tá bom não, tá mudando. É que a gente Sabe muda, que né? você está falando isso também, eu só citei a mídia eletrônica, né? Mas é uma delícia também você ter esse hábito de comprar as edições dos jornais de fim de semana, né? Uma edição incrível no jornal que eu adoro, que é o Financial Times, que é a edição de fim de semana é um delírio, assim, né? A parte de cultura também. E acho que ensina também muita coisa. Isso que eu digo, daqui a pouco, eu nem dou conta, mas eu acho que isso também vai entrando, assim, a gente vai absorvendo e vai de alguma coisa também, de alguma maneira, transmitindo isso, né? Eu entrevistei há umas 2 semanas o ex-editor-chefe do Financial Times, o Lionel Barber, que acabou de Uau! Que acabou de bárbaro! lançar um livro e ele foi 15 anos diretor do Financial Times, né? Claro, ele tem algumas máximas de jornalismo, ele tem um case de sucesso, ele pegou o jornal numa fase ruim, obviamente, entregou, fez essa transformação de um jornalão tradicional para um jornal com a concorrência eletrônica e conseguiu entregar com bons números, né? E grandes matérias, mas lá pelas tantas ele tem coisas
básicas, assim, mas que você não tem que noticiar primeiro, você tem que noticiar certo, né? Conceitos básicos que, de alguma maneira, a gente foi se atrapalhando no meio de tudo isso que aconteceu. E que grandes histórias é que fazem grandes jornalistas, grandes veículos de comunicação. Exato. Você lê... Nossa, fiquei super arrepiada com o que você falou. Mas... Porque a apuração não pode perder esse valor que tem. Tu quer apurar bem e escrever bem, narrar bem, com qualidade, né? E ter uma grande história. Aí, aquela pressa. E aí você vê assim, por exemplo, eu trabalhei em suplementos de fim de semana de jornais, né? Então, por exemplo, você fazia, vamos supor, você está lançando um livro, fazer uma grande entrevista contigo, você faz com antecedência, né? E aí, no fim de semana, uma semana antes de eu publicar, um outro jornal publica. A gente derrubava tudo e transformava em outra coisa, que não podia dar a mesma capa. Aqui você nota muito. O Guardian pode dar uma capa, uma semana depois pode dar o Financial Times, depois dá o Telegraph. Porque a matéria que eles fazem é para o público deles, com um ensaio fotográfico, com cuidado, com uma linha editorial, com uma proposta. Então, não tem essa de vai para o lixo porque o outro deu, entendeu? Ele deu do jeito que eles, o leitor deles, e como eles trabalham com a proposta editorial. Então, isso... Mas que maturidade, né? Que confiança, né? Que precisa ter para ter esse posicionamento, né? Confiar realmente no seu entendimento do público, né? E não ter isso como verdade absoluta também, porque um dia a gente entende, outro dia pode ser que não, né? Difícil então, isso no começo me causou um certo estranhamento, né? Eu disse, mas nossa, de novo, mas como, né? Eu tinha um certo preconceito e depois até eu fui pensando nisso e de alguma maneira eu absorvi isso também, né? Então, às vezes, a gente tem essa ânsia sempre do novo e tem que dar na frente, tem que dar uma coisa. Não, né? Então, como correspondente, imagina, eu trabalho sozinha, né? Eu não tenho como concorrer com uma redação com 10 pessoas, né? Mas com gente apurando em vários lugares, né? A maneira que eu vou contextualizar alguma coisa é um retrato, é uma leitura, né? Exato. Esse corte, essa costura é sua, né? É a sua marca. É a sua marca editorial, é a sua marca de se comunicar e tal. E é isso que realmente eu acho. Outro dia eu marquei você em alguma postagem, né? Num perfil que eu falo de Paris e Londres. E eu marquei, uma amiga falou assim, qual é o link daquela pessoa que você... Ela é de Paris, essa minha amiga. Que você marcou, aí eu passei. Ela falou assim, muito boa ela. Comecei a seguir, é bom de escutar, porque você vai criando identidades, né? É uma pessoa que olha o outro humanamente e se identifica. Ah, ela aí falando a Glória. Obrigada. Nossa, eu vou ficar nessa live para sempre, pelo amor de Deus. Porque você cria pela pessoa. Claro que por um alto nível na informação, por uma informação que você confia, mas por uma afinidade pessoal, por uma maneira como você corta, como você costura. E isso de fato, isso é de cada um vai fazer de jeito, 10 pessoas vão contar como está, dizer como está Londres hoje, né? Vai perguntar para você e para outros jornalistas, talvez para outros correspondentes, eles vão falar. Mas a gente, graças a Deus, é humano e a gente vai se identificando com um ou com o outro com uma forma. Fui atrás das suas lives e adorei os vídeos. É bom mesmo. Aliás, quem entrou depois, gente, tem que entrar no perfil dela. Eu vou deixar marcado nessa nossa conversa. Vai estar lá o arroba dela. Vocês podem seguir, ter notícias assim do Reino Unido da melhor qualidade. Mas você sabe que outra coisa que é interessante, eu faz 2 anos que eu sou jurada que me deixa muito feliz, assim, eu sou jurada do prêmio da Associação dos Correspondentes Internacionais aqui de Londres, né? Então, o ano passado eu julguei a categoria de televisão. Esse ano eu julguei documentários. Então, eu assisti quase 30 documentários, né? Do mundo inteiro, né? De correspondentes da Alemanha, da Itália, né? Todo mundo, assim. E é tão... Olha, não tenho o que dizer assim... se você disse, arrepiou. É tão emocionante, assim, você ver esses trabalhos do mundo todo, as diferentes realidades, como as pessoas se comunicam
Olha, eu diria assim, cada vez que eles me É um convidam, trabalho de antropologia, isso aí, né? É uma. maravilhoso, foi incrível. Claro que eu passei 4 dias chorando, porque só tinha documentário de tragédia, né? De coronavírus, Imagina. só era tragédia, né? Mas muito bem feito, acabou ganhando um documentário belíssimo de uma colega italiana, retratando, né, o drama lá. Mas eu acho, sabe, quando você diz que você gosta de gente, gosta de histórias, é isso, sabe? Que oportunidade você ter contato de aprender, né? E de poder ver, assistir essas histórias, né? Nossa, tô amando, tô amando. Eu profissionalmente fazia algo muito próximo a isso, mas sem a liberdade que eu tenho quando a gente faz por puro prazer, né? Então, assim, é uma liberdade de. E as pessoas Mas o falam que, assim, que poxa, você fazia? eu trabalhava com gestão do conhecimento e então eu fui knowledge broker muito tempo no mundo corporativo e escutava histórias e trabalhava com storytelling e trabalhava com essa conexão humana, com compartilhar. Isso está no meu sangue, é a minha raiz, né? Mas assim, o conteúdo não, é algo muito pessoal. E aí eu falo, a gente não tem patrocinador, gente. A gente pode falar com quem a gente quiser, ouvir a história que a gente quiser. Que E é isso que é ótimo. muito bom. Foi muito bom te ouvir, Fernanda. Foi um prazer assim gigante. Pessoal que está aí, essa nossa história vai ficar no IGTV, @Conteiro Histórias. Depois que eu me mudar, pessoal, no final do mês, a gente vai. As nossas caixas de Paris vão chegar. Meu filho vai colocar tudo no YouTube de novo. Mas por hora, só por aqui mesmo, @Conteiro Histórias. É um bom caminho para. Eu vou marcar, Fernanda, lógico, para vocês irem direto na fonte, para informação. Compartilhar é muito gostoso, né? Fernanda, super obrigada. Que bom que eu tenho aí você para me situar o que acontece aqui no Reino Unido. É mais uma fonte de informação, de conhecimento e uma fonte de inspiração. Você é uma super inspiração. Eu Obrigada. quero, eu quero que a gente fique com compromisso que, passado aí o lockdown e essas restrições, a gente. Pode ser que a gente não vá no pub, mas pelo menos um chá, um café a gente toma, pode ser? Pois é, claro, vai ser um prazer enorme, vai ser Conhecer bom demais. pessoalmente. Vai ser ótimo. Se assim já foi ótimo, nada como estar ali no olho no olho, Ao vivo. no ao vivo. Fernanda, super obrigada, viu? Tua conversa foi ótima e com certeza hoje eu já sou diferente, né? Depois de escutar você, tem várias coisas para pensar e notar o programa da TV, seguir suas dicas. Muito obrigada, pessoal. Ô, Obrigada. Liliana! Ah, Lili! muito obrigada pelo convite, adorei te conhecer e acho que a maneira que você me abordou, assim, tão autêntica e carinhosa, me conquistou. Era claro que eu ia fazer essa live. É verdade, a gente não se conhece pessoalmente, né? É isso. Primeira vez, mas obrigada. Obrigada a você. Um super beijo, uma ótima semana e até a gente poder se encontrar. Até lá. E produz que eu tô adorando. Produz mesmo, vai trabalhar. Vou trabalhar. Beijo. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Obrigada.